Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês, veja, está falando aqui sobre os filhos de Deus, aqueles que pertencem a Cristo, não quem não pertence, não é? A todos aqueles que pertencem a Cristo, não é aqueles que professam, né? Porque a gente pode professar que pertence a Cristo, mas no coração, não é? E aí? Quem é que vê o coração? Não está falando, né? Não recebeu a justiça de Deus, né? A pessoa pode levar a vida inteira pregando a palavra, não é? Pela letra, pelo conhecimento da letra, e formam aí prosélitos que fazem da mesma forma. É como dizia Jesus, né? Tornando-os 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês. Ou seja, não é? A pessoa não entende a palavra de Deus, não sabe do que está falando. Por quê? Porque não conhece a Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus como teu pai. É uma intimidade que o filho revela a quem ele quer. É uma intimidade, você sabe disso dentro de você. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, porque ela está dentro de você. Não é? Agora, aqueles que professam, mas não conhecem a Deus verdadeiramente, então essa pessoa, ela só tem o entendimento, não é? Da letra, não é? Da letra. Então, capítulo 3 aqui de 1 Pedro. Então, do mesmo modo, então veja, ele aqui vai entrar em particularidades. O capítulo 2 falou de uma forma generalizada, e agora ele vai entrar aqui, não é, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais pessoal, de forma mais específica. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ou seja, não é? Os dois são uma só carne. O homem e a mulher são uma só carne. Então, se a mulher, ela serve ao Senhor, ela é filha de Deus, ora, a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não é assim? Então, se a mulher, ele está falando aqui para as mulheres, tá bom? Ele começa aqui falando sobre as mulheres. Se a mulher é filha de Deus, logo o fruto, não é, da árvore que procede de Deus, procedente de Deus, que é o Espírito, vai frutificar. Isso, se esta mulher, não é, crescer espiritualmente, for alimentada espiritualmente. Agora, se não for, que também é o caso dos homens, não adianta, não é, as pessoas estarem dentro, vamos dizer assim, de uma determinada família, dentro de uma determinada sistema, ou seja o que for, algum tipo de ajuntamento. Se dentro desse ajuntamento, que se chama pelo nome do Senhor, as pessoas não são ensinadas, não é, pelo Espírito Santo, se não conhecem o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, se recebe o Senhor Jesus, mas não é ensinado, não é, como deveria ser, como é que vai ter intimidade com aquele que você não conhece? Não é? Isso é válido para todos nós. Então, o bom procedimento de uma pessoa que está em Cristo Jesus, seja homem ou seja mulher, virá de um relacionamento com Deus. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, observando. Não é por quê, gente? Porque o Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito Santo, ele não é fraco. Ele tem poder. Então, se o Espírito Santo, que tem poder, que está em nós, não consegue, vamos dizer assim, se a gente não consegue se comunicar com o Espírito Santo, não consegue ter um entendimento, não é, de que o Espírito Santo que está em nós, que age em nós, para uma intimidade, não vai haver frutificação. Não é verdade? Para a gente poder frutificar, é necessário que a gente esteja conectado. O ramo precisa estar unido, não é, à raiz. Não é assim? O alimento vem da raiz.
A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos. Veja, aqui dá exemplos, tá bom? Aqui ele tá citando alguns exemplos. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Por quê? Porque não adianta a pessoa ter aparência, se dentro que é o essencial. Veja, gente, esse corpo de carne e de sangue não vai herdar o reino de Deus. Então, como vi aí, não li o teor todo, mas vi que alguém aí, não sei, alguma coisa, disse que mulher tem que ficar calada. O nome do cara é o Senhor. Claro, só não disse o nome, não é do Senhor. Ele disse que não é Senhor de deuses criados por seres humanos. Como é que é? Não é filho de... Não falei nada disso. Ele disse que não é filho de senhores criados por seres humanos, deuses criados por seres humanos, algo assim. Exato. Pois é, ele mesmo disse, né? Uhum. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Como sempre, não é? O Espírito Santo sonda todas as coisas. Então, enfim, não é? Mulheres devem ficar caladas. Por que falam isso? Porque vivem, não é? Veja, se você extrai de um texto, não é, alguma parte, sem a essência, sem a conexão do que o Espírito está trazendo, a gente pode falar qualquer coisa, não é? Mas veja, é o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dando um exemplo aqui de uma vida cotidiana. Ele está falando aqui, não é, sobre a vida de casados. Veja, são deveres conjugais, assim como o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 7. O capítulo 7 de 1 Coríntios é dedicado à vida conjugal, não é? Aos casais. E aqui também esse capítulo 3 parte, não é, desse capítulo 3 aqui de Pedro, não é? Apenas uma partezinha aqui é dedicada a isso também. Então ele está dizendo, olha, a beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, veja, contrário. Por quê? Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Aquilo que é externo, que é carnal, que é humano, que é natural, é como a gente tem estudado aqui, né, irmão? A natureza humana versus natureza espiritual. A natureza humana, ela é uma natureza que ela é caída. Ela caiu desde Adão. Foi Adão que, ao invés de ter dado ouvidos à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus, que era para a vida e não para a morte, ele escolheu, por assim dizer, a morte. Porque Deus não mente. A partir do momento que Deus disse, não é, que ele não deveria comer daquela determinada, só tinha uma única árvore que ele tinha que evitar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores ele poderia comer tranquilamente, livremente, mas aquela única não. Ele escolheu a única que não poderia, não é? Então veja, ele deu ouvidos à mulher dele, que deu ouvidos à serpente. Mas aí vem Tiago e diz, não é, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, como diz em Oséias capítulo 6, no versículo 7, quem traiu a Deus foi Adão. Eva foi enganada. Não é? A mulher foi enganada. Por quê? Porque Adão conheceu a Deus primeiramente. Deus fez todos os animais, levou para ele nomeou, não é? Deu nome a todos os animais. E aí Deus disse, não é bom para que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliar, não é? Alguém que seja sua contraparte.